Queridos amigos, olha, para mim é sempre uma alegria iniciar um programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Eu não sei para você, mas como você tem me seguido constantemente, acredito que essa alegria é recíproca. Por isso eu não poderia deixar de iniciar o nosso programa agradecendo, do íntimo do meu coração, pela sua companhia, as mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido, mensagens de estímulo, mensagens que nos dão essa condição de nos esforçar cada vez mais para estudar, para levar o melhor que nós podemos para ofertar no estudo. Já pedimos desculpa, é natural que nós também não somos sábios, estamos aprendendo junto com você. É natural que às vezes podemos até dar uma definição que não seja a visão de André Luiz, mas não é por maldade, é por ignorância. E nós somos obrigados a também entender que nós erramos. É como André Luiz diz certa feita para um grupo de intelectuais de São Paulo. O que não concordam, tiram e ficam com o que concordam. Então, por isso, uma coisa você tem que saber. Eu e nosso querido André Luiz fazemos esse programa com muito amor, com muita alegria. Qual que é o programa? Estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o segundo programa do capítulo 7º, Socorro Espiritual. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria podermos estar juntos. O programa Estudando as Obras de André Luiz já é o programa de maior sucesso desde quando gravamos a primeira versão de Nosso Lar, depois, consequentemente, os outros livros. As pessoas nos envolvem com tanto carinho, ao norte, ao nordeste, ao centro do país, ao sul, sudeste. São pessoas do Brasil todo nos acompanhando com mensagens tão carinhosas. E também amigos de fora do Brasil, em especial Portugal, por exemplo, que temos amigos tão queridos, irmãos mesmo de ideal. E também eu agradeço ao CEPAC por me dar a oportunidade de estudar, reestudar e apresentar o programa aqui na TV A Caminho da Luz. E agradeço muito aos espíritos amigos que formam o CEPAC. O Dr. Adroaldo Modesto Gil e toda a equipe de paz e de amor que nos intuem, nos envolvem com tanto carinho, com tanto afeto. A eles a minha gratidão e o meu preito de gratidão por tudo que fazem, por cada um de nós os tarefeiros daquela casa de amor. Se você está assistindo o programa pela primeira vez, assista até o final. Se você gostou, você vai para a playlist da página da TV A Caminho da Luz e você vai nos acompanhar desde o prefácio. E você vai perceber que cada capítulo é dividido em 2 programas. Hoje, por exemplo, é o segundo programa do capítulo 7º. Você lembra que no programa anterior nós vimos a história de Libório, né? Libório, ele estava sendo um obsessor de Sara, que havia sido a sua mulher na última existência. E ali nós vemos um fato muito interessante, é que havia ali uma comunhão de pensamento. Sara invocava ele e ele acabava ficando envolvido com Sara. Porque a gente pensa que o obsessor é sempre a criatura que faz o mal. E nesse caso ele está fazendo o mal, mas um mal inconsciente, porque ele está envolvendo uma pessoa que ele tanto gosta, não é? E Raul começa a conversar com ele e ele começa a ficar nervoso, agitado, porque ele acha que ia ser julgado, condenado. Até que nós nos deparamos, quando ele já estava com a garganta arranhando, querendo chorar, percebendo que estava sendo envolvido por pétalas de amor, Clementino, o mentor espiritual daquele grupo, junto de Raul, fazem uma prece por intercessão a ele. Vamos ver então como é a reação dele perante a prece. Vamos acompanhar a leitura. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras a força que o convencia, mas
sim, o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se-nos aureolado de intensa luz. Esta comunhão mais íntima entre Raul Silva e Clementino. No início deste capítulo, através do vídeo passado, nós vimos que de Raul Silva saía luz pelo amor que ele colocava na atividade. Agora nós já estamos vendo que através da prece ligou ainda mais o dirigente físico com o dirigente espiritual. E nós vamos entender o porquê. Daqui a pouquinho, Raul Silva, sob o amparo de Clementino, vai narrar os últimos dias ou o último instante de Libório aqui entre nós. Então, para que isso houvesse, tinha que ter a ligação entre Clementino e também Raul Silva. Por isso, desta união que nós vamos ver os seus resultados. E sem contar que quem está sustentando de perispírito para perispírito é a nossa irmã, a médium Eugênia, né, André? Olha que coisa interessante. Então nós vemos aqui que realmente existe um trabalho compartilhado de todos os companheiros do grupo e o restante estão em prece. O capítulo anterior foi apenas para falar sobre o papel de Eugênia como médium consciente. Então, quem tiver alguma dúvida, releia ou assista novamente o capítulo anterior. Será que Libório, André, querido telespectador, acreditava em Deus? Vamos continuar a leitura? Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Olha que interessante esta parte aqui que nós vimos. O irmão Clementino, ele regendo esta orquestra através de um sinal, um auxiliar daquele plano lhe vem em direção. Às vezes nós vamos numa casa espírita, é um falatório. Às vezes a pessoa não se dá o trabalho de ir até o companheiro, um grita de uma ponta para outra. Nós não aprendemos a trabalhar apenas com um gesto. O benfeitor olhou e chamou. Chamou. Às vezes a gente tem que falar e grita e chamar, ó, fulano, vem aqui. Então nós vemos o trabalho espiritual. Isso daí me chamou muita atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele levou uma tela de gaze tenuíssimo com dispositivos especiais, medindo aproximadamente 1 metro. Então, foi colocado como se fosse uma tela para que o espírito pudesse ter acesso. 1 metro quadrado, né? 1 metro por 1 metro. Por quê? Agora também, querido Sérgio, nós vamos ver a importância da sustentação. Os companheiros que estão na sustentação são quem fornecem o material energético para que os espíritos e os encarnados nesta simbiose de amor pudessem apresentar ao espírito o que será mostrado. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquincenta e vibrátil. Então nós já vimos o psicoscópio, que mede a aura da pessoa, que analisa o teor espiritual da pessoa. E esse aparelho aqui, querido Sérgio, não tem nem nome.
como ele nos fala, por falta de terminologia. Hoje nós poderíamos falar que é uma televisão de LCD, coisas assim, ou coisas que ainda nem temos ainda desenvolvido. A gente vê a TV de plasma, né, André? Ela é tão fina que nos dá uma visão mais ou menos de entender o que era esse aparelho, que ele tem dificuldade de expressar naquela época, porque nós não tínhamos nada similar. E olha, é um aparelho que o mentor amigo ligou, é um aparelho que ele é coberto por uma massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Então, nós ficamos imaginando, imagina quem leu este livro em 1940 e pouco, quando foi publicado. Em 1960, 1970, quando nós já tínhamos a TV, mas de maneira muito limitada, né? Então, nós estamos vendo aqui mais um aparelho que a espiritualidade usa no plano espiritual. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Ele estava dementado. Ele não se lembrava da sua última existência por completo. Ele começou a lembrar do nome dele, ele começou a lembrar de Sara, ele teve um momento que ele lembrou da sua mãe, que ele traz consigo algum sinal de culpabilidade de algo que ocorreu, mas ele não tem noção daquilo que ele fez. Então aqui nós vamos ver o tipo de uma projeção mental, não é? Talvez através de uma hipnose, ele vai ser convidado a fazer uma busca interior dentro de si para expressar, para entender quem ele é. Interessante que no livro passado, Entre a Terra e o Céu, o benfeitor daquela obra é Clarencio, ministro de Nosso Lar. E por algumas vezes no plano espiritual, quando alguns encarnados estavam temporariamente libertos do corpo físico através do sono, ele fazia aplicações que a pessoa retornava numa vida anterior. Agora nós estamos vendo um espírito já desencarnado, desmemoriado pelas próprias ações que ele teve, que precisou com que ele visse numa tela, como se fosse um pequeno filme, uma pequena novela, um pequeno capítulo da sua existência, para ele recobrar o que ele havia feito. E uma coisa interessante que nós vamos perceber que isso não era apenas ele para com ele. Agora nós vamos ver que ele vai ver naquela tela as cenas daquilo que ele mesmo fez, e todos que estão naquela sala vão, os espíritos, assistirem às cenas da vida de Libório. Vamos acompanhar? De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista, recebendo-as mentalmente. Raul Silva passou a descrevê-las. Então aqui já Raul Silva e Clementino, já uma dupla, já mais próximo no trabalho, foi descrevendo a ele. Só que Raul Silva não estava vendo a tela, salvo se ele for um médium de clarividência, que ele estava vendo o duplo. Do contrário, vamos imaginar que ele não era um médium clarividente. Ele estava vendo aquela tela através da intuição. Então, o dialogador poderia estar vendo a tela, vendo o plano físico e espiritual, mas ele podia estar vendo a tela pela intuição. E agora o que ele vai narrar é ele, Raul Silva, vendo as cenas e Libório ouvindo Raul Silva falar e acompanhando aquelas imagens, como se fosse aquele telão de 1 por 1, ele vai ficar
intrigado, porque ele estará se vendo. Uma coisa é eu ver o outro, uma coisa é eu me ver num vídeo da minha própria jornada terrena. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza-a. É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo. Declara-se receosa da solidão, de vez que é sábado carnavalesco e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o, ansiosa, e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos. O bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros, com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiraram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua, em plena via pública, e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina, entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira você volta, estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte. Enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se, abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso. Depois da louca furia, a fadiga surge, insopitável, desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Então nós estamos diante de uma pessoa que até pode não ser uma pessoa ruim, pode até não ser uma pessoa voltada para a maldade,
mas também não era uma pessoa voltada para os seus deveres morais. Tinha uma mãe, já velhinha, único filho, diante daquela mãe, velhinha, doentada, já nos seus últimos dias aqui na Terra, diante de um carnaval, e naquela época o carnaval não era igual hoje. Eu fico imaginando como que André Luiz não descreveria o carnaval nos dias atuais, e ele vai aproveitar a vida, porque ele é jovem, ele vai aproveitar o mundo, é um trabalhador, ele merece descanso, ele merece lazer, é o que nós ouvimos de muitos. Aí foi aproveitar, é droga, é sexo, é tudo que há de bom, mas desregrado, associou a espíritos que queriam as mesmas coisas. Saiu num dia, ficou 4 noites fora, 3 dias fora e chegou na quarta-feira mais para lá do que para cá. O corpo não aguentou. A mãe nem o reconheceu, de tal transtornado que ele retorna para casa. E a mãe já mais para lá do que para cá também, pela saúde agravada e sem o medicamento que o filho se propôs a ir comprar. Então nós estamos diante de uma pessoa que não tinha seriedade perante a vida, não tinha comprometimento, não tinha responsabilidade para com aquela mãe, com aquela velhinha. Então nós estamos diante de um caso, querido Sérgio, querido telespectador, muito comum. Tipo de Libório, eu mesmo conheço um monte. Não é um só não. Tem alguns que ainda não desencarnaram. Tem alguns que por pouco se livraram. Mas igual o Libório, eu conheço muitos. Não é um só não. Então aqui nós vemos, né, André? 4 noites de pura nostalgia no campo das festas, 3 dias consecutivos. A mulher tinha um dinheiro onde ela compraria os remédios e ela pede a ele: meu filho, não estou bem, compre o meu remédio, fique comigo. Mas, logicamente, nós sabemos que as festas entorpecem o espírito daqueles que são viciados. E é interessante que ele volta e ele liga o gás e vai tomar um banho. Só que ele estava tão exausto que o gás acabou contaminando aquele ambiente, ele ficou asfixiado e veio a desencarnar. E aqui no final encerra dizendo a ele: olha, veja, você foi um suicida. Talvez a mesma questão de André Luiz, de formas diferentes. Um suicida inconsciente, mas foi um suicida. Ele não tinha a ideia de se matar. Ele estava vivendo a vida. Então nós vemos aqui, diante dessa retórica, que realmente o caso é muito grave. Então ele praticamente comprometeu a saúde, porque a dispneia, ela não é algo tão grave quando cuidada. Ela precisa atenção especial. Então, se ele estivesse acompanhando a mãe, dando os remédios corretamente, logicamente ela poderia viver um bom tempo a mais. Então aqui entra 2 quadros que, se não chegou o tempo dela, ele sai como suicida e também como homicida. Porque ele poderia ter feito a mãe viver mais tempo. Olha a responsabilidade que todos nós, de uma certa maneira, vamos alvejando diante de nosso comportamento na vida. Em nome de uma felicidade, ele comprometeu aquela existência. Ele está comprometido no plano espiritual, porque ele não sabe nem quem ele é e o que ele fez. E ele, com certeza, na próxima existência, vai vir com sequelas no seu corpo físico.
Aí nós vamos olhar para a pessoa que vem doente e falamos assim, coitado, olha o que Deus fez. Permitiu que uma mãe tão boa tivesse um filho assim. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus na hora que ele foi para a folia? Cadê Deus na hora que ele foi para a farra? Cadê Deus na hora que ele abandonou a mãe no leito de morte? Aí depois ele vem com o corpo esfarrapado? Coitadinho? Ah, mas será que ele merece isso? Ah... Aqui nós vamos ver também, André, um outro ângulo muito interessante. Nós não estamos dizendo que ele não amava a sua mãe. Não é essa a tônica da história. O que nós estamos dizendo é que os vícios davam a ele uma importância muito maior do que a sua mãe. E isso é, como o André mencionou, é muito comum, né? Vamos continuar a leitura para a gente ver a reação de Libório. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado. Oh, esta é a verdade. A verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe. Acalma-se, recomendou Raul. Compadecido, nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne e sua genitora de outras esferas. Lhe estende os braços amorosos e santificantes. É interessante que nesse caso aqui a mãe não pôde estar ali com ele. Nós não temos maiores informações se ela está realmente numa posição melhor do que a dele, com compromissos maiores que não pôde se ausentar, ou se a mãe não o perdoou. Aqui ele não poderia dizer isso, meu filho, sua mãe não te perdoou pelo que você fez, porque ele já estava comprometido. Se Raul Silva falasse algo assim, então nós não sabemos o porquê que a mãe dele ali não estava. Mas fato é que ele não teve o amparo da mãe, pelo motivo que ainda desconhecemos. Interessante, né, que a mãe foi socorrida por outras esferas, né? Isso significa que foi socorrida pelo mundo espiritual, porque ele era a única pessoa que podia socorrer a sua mãe, mas ninguém. Ele era rimo de família, enfim, não é? Dando continuidade, o comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Então aqui nós sabemos que a médium, ela era uma médium consciente, ela poderia desligar a comunicação, mas aqui quem fez tudo isso foi Clementino. Ele viu que já estava caminhando para um lado afetivo que seria prejudicial ao próprio espírito. Falou, pronto, a parte que cabia a desobsessão foi realizada, agora você vai para um outro abrigo especializado em espíritos que estão padecendo pelo que você está padecendo. E por que disso? Porque nós sabemos que o médium, como nós aqui, eu quando faço a reunião com os trabalhadores espíritas, principalmente na seara de uma sopa fraterna, de uma comida fraterna, a distribuição de cestas básicas, eu sempre digo, não se envolva com os problemas das pessoas. É muito comum os trabalhadores espíritas se envolverem com os problemas alheios e depois ele tem dificuldade de resolvê-los, mesmo porque nós temos que aprender que cada um colhe o que plantou. Nós podemos ofertar braços amigos, mas nós não podemos resolver o problema integralmente daquela pessoa. Então a médium poderia, como ela tinha um coração muito generoso, agora com Libório caindo em si, e onde ele está
terrivelmente chocado consigo mesmo, então poderia atrapalhar emocionalmente a médium e ali atrapalhar aquela comunicação, porque em vez dela dar o auxílio espiritual, ela poderia interferir querendo ajudá-lo, e não é possível. Então Clementino, percebendo isso, fez o desligamento da comunicação mediúnica e é hora de encaminhar esse irmão para uma instituição de socorro no plano espiritual. Vamos acompanhar a leitura. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia à posição normal. E porque a Terra regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Então aqui, André, nós vamos ver que tanto André Luiz quanto Hilário Silva tinham muitas dúvidas, não é? E agora então eles vão começar a perguntar algumas coisas pertinentes a esse quadro. Vamos acompanhar. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado, céleres, sob a nossa admiração? Aquele aparelho, informou Aulus Gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então aqui nós estamos vendo esse condensador ectoplásmico, que ele funciona baseado na união de todo um grupo, por isso da importância da sustentação. A sustentação não está ali apenas para aplicar o passe em cada comunicação. Também tem esta função, aliado ao grupo espiritual. Neste casamento é apresentado esta tela. Como é que ela funciona? Aqui André Luiz ouve de Aulus o resumo apropriado, que são os raios de forças projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade espiritual. Então o espírito está pensando, o grupo emanado neste amor, os espíritos extraem o pensamento e projetam. É mais ou menos nós pegarmos um computador e ligarmos o projetor. O projetor projetará o que está no computador. Então o projetor é esta tela, o computador é o espírito comunicante. É interessante, eu percebo nas nossas atividades, como eu dirijo um trabalho mediúnico há muitos e muitos anos, e realmente hoje, de maneira científica, André Luiz vem descrever todos esses fatores que até então nós não tínhamos um conhecimento apropriado. Então, às vezes, nós estamos conversando com uma entidade espiritual e eu percebo que o nosso Dr. Adroaldo vai colocando quadros na nossa mente, para que nós possamos ir acompanhando aquela pessoa e termos, de maneira consciente, a condição necessária para fazer com que o trabalho pudesse ter a sua continuidade. Então tem pessoas que me perguntam no final do trabalho, Sérgio, você vê? Eu digo, não, eu não vejo com os olhos da dupla visão, como tem muitos que o vê. Eu vejo com os olhos de uma projeção. Dr. Adroaldo projeta uma imagem na minha mente, eu capto aquela imagem
e ali eu tenho segurança para trabalhar melhor com aquela entidade espiritual. Então hoje as explicações vão sendo dadas por André Luiz explicando o porquê, de maneira muito simples, de maneira muito compacta no trabalho, de maneira muito séria. Por isso que eu falo sempre que eu vejo muitos trabalhos mediúnicos sem a participação de benfeitores espirituais. Isso é um pouco grave, porque se um grupo mediúnico não tem capacidade de identificar que existe um mentor espiritual, é preferível que não tenha trabalho mediúnico. Se o trabalhador da seara espírita não tem convicção de assumir o mentor espiritual por dúvida, por receio, é preferível não iniciar a tarefa mediúnica. É uma tarefa que exige muito. Eu sempre digo a vocês que eu tenho 35 anos ininterrupto de trabalho mediúnico. E eu continuo afirmando a vocês que quanto mais eu estudo, mais eu tenho conhecimento que eu nada sei. Ou seja, o que eu sei é muito pouco, é o trivial, é o arroz com feijão do dia a dia. Por quê? Porque a mediunidade é de uma complexidade muito grande. Vamos continuar a leitura? Evidentemente, a engrenagem desse semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário, sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, à maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei. Precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Então, um ponto que chamou a atenção, que ele está diante da sua própria mente. Não são os espíritos que colocaram aquelas imagens dentro de Libório. É a mente de Libório que expôs aqueles próprios pensamentos íntimos. Segundo ponto, trabalho mediúnico não se faz com um componente, é um grupo. E no final, Aulus diz que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos. Não é apenas de um médium, não é apenas de outro, de todos os componentes de um grupo. Então, muitos trabalhos não vão para frente porque não tem união. Um quer ser mais do que o outro, um quer receber mais comunicação do que o outro, estão mais preocupados com os nomes que estão dando comunicação do que propriamente com o fundo. Mediunidade tem que ser com simplicidade. Quantos desses nomes que Chico Xavier colocou como Aulus, Clarencio, Gúbio, Alexandre, que são altos sábios que passaram pela terra, e às vezes nós que não temos o preparo necessário, queremos sempre nomes relevantes. Então o trabalho mediúnico é um grupo todo voltado para aquela atividade. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador
as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Então aqui nós analisamos alguns pontos que vale a pena nós elencar no estudo de hoje. Então ele explica algo que havia uma necessidade daquela projeção, daquela tela de ectoplasmia emitida pelos trabalhadores encarnados, ou seja, para quem estuda o livro dos médiuns sabe que nós estamos falando de materialização. Esse irmão ele está muito ligado ao corpo, então ele necessita ainda que seja materializado situações pela sua condição espiritual. O grupo estava em prece, mas havia necessidade de todos poderem acompanhar em espírito aquilo que estava sendo projetado para que todos pudessem inteirar-se do assunto. E assim, então, aquele irmão pôde perceber que em nenhum momento foi-lhe apontado o dedo, permitindo a ele entender que ele estava num julgamento. Não. Os fatos foram elencados por ele mesmo, ele foi vendo os seus próprios pensamentos, ele foi percebendo o erro que ele havia cometido, ele percebeu por que ele estava naquela condição, quando foi dado a ele de que ele havia sido suicida, o que havia acontecido com a sua mãe, que até então ele não tinha notícias, e todo o grupo espiritual com aquela projeção, aonde Raul Silva podia descrever para os encarnados, os 10 membros que ali estavam em prece, mas que não tinha a dupla visão, para que todos, nos 2 planos da vida, pudessem vibrar e continuar a fazer prece, para que essas preces pudessem envolver de maneira particular o coração daquele irmão. Então nós percebemos que um trabalho mediúnico é uma coisa fantástica, nós deveríamos dar um pouco mais de seriedade a essas atividades, nós deveríamos ter um pouco mais de atenção, nós não somos obrigados a frequentar um trabalho mediúnico. Mas eu sempre falo para os componentes de nossa casa e nos cursos que eu faço e aplico sobre mediunidade. Ninguém está te obrigando a ir para a atividade. Mas se você for, você tem a obrigação de se responsabilizar em ter estudo para poder ser um componente à altura da equipe espiritual que está trabalhando naquele trabalho. Então nós vemos que aqui exige esforço, dedicação, trabalho, lapidação moral, por isso não é fácil trabalhar na seara mediúnica. Queridos amigos, ao encerrarmos o estudo de hoje, o vídeo de hoje, te faço o convite corriqueiro, o convite de sempre. Interaja com o canal, deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário no vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, sua cidade, sua opinião, sua mensagem. Se inscreva no canal, habilite as notificações, se torne membro. Se tornando membro do canal, você ajuda automaticamente as atividades do CEPAC e compartilhe. Emmanuel dizia que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Eu e o nosso querido Sérgio fizemos a nossa parte.
estudamos, apresentamos, gravamos e agora eu te convido a fazer você a sua parte, divulgar. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794, mande a sua mensagem ou simplesmente seu nome e sua cidade para fazer parte da nossa lista de transmissão. E eu aproveito e convido também para conhecer nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz, nos domínios da mediunidade, essa obra fantástica de André Luiz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.